102. Para entrar na piscina é necessário estar adequadamente trajado com roupas de banho, sendo vedado entrar na água usando calça, bermuda, vestido, sapato, tênis e as semelhantes. Sendo os vestuários, né? Os ambientes de troca de vestiários, troca de roupas respeitadas as regras. Aqui mudou algumas coisinhas aqui nesse regimento, porque teve um problema muito sério nesse condomínio, que foi briga porque entravam com bebida, copo de vidro. O Pedro, que faz serviço, o Pedro que faz limpeza de piscina lá, ele falou para mim que teve um local que entraram na piscina com taça, quebrou a taça e caiu no fundo da piscina. E alguém descalço foi lá. Sabe o que aconteceu? Ele teve que bater de frente com o síndico porque ele teve que esvaziar a piscina. Ah, mas o síndico falou, não precisa esvaziar. Eu falei, não. Ele tem que esvaziar a piscina, pessoal. Literalmente não tem jeito. Eu vejo que a rota de fuga é o seguinte, é aquelas plaquinhas casseta verde ou eles colocam umas setinhas agora na lateral da escada. Né? Nem todas têm. Exato. E aí, isso também tem manutenção. Eu preciso saber se o fotoluminescente está funcionando. E se a iluminação caiu por causa de um incêndio que começou na rede elétrica, que é o que costuma acontecer, caiu a alimentação, não está acendendo mais nada. O fotoluminescente tem que funcionar para eu poder enxergar ali onde eu estou descendo. Se aquela é a rota de fuga. Iluminação de emergência, isso aí tem de manutenção também. Será que todas elas estão funcionando? É feito teste nisso periodicamente? Iluminação de emergência eu tenho 48 horas para regularizar por norma. Se a empresa fez uma verificação e identificou falha, ela passa a responsabilidade, tem isso, aconteceu isso, está com problema. Então, a partir do momento que eu passei a responsabilidade, o gestor ele tem 48 horas para regularizar. Porque é um item de extrema segurança. Isso tem que ser feito mais rápido do que o alarme de incêndio. Porque se acabar a iluminação, como é que o pessoal vai descer? Num caso de incêndio, por exemplo, como é que eu enxergo esse cara para descer? Então, são questões do condomínio como um todo que muitas vezes você precisa abraçar para dar conta. E aí você tem que dimensionar, tem que compatibilizar. Isso aqui eu vou ter que mexer primeiro, isso depois. Deveria os nossos legisladores aí olhar esse tipo de coisa, porque eles ficam punindo coisas que não precisa punir. Exato. Né? É verdade. Exato. Eles deveriam olhar por isso e começar a colocar regra. E literalmente eu estou esperando aquela aprovação deles de não deixar mais criança de 12 anos sozinha no condomínio. Porque é assim, se você proíbe, você não gosta de criança. E se você não proíbe, você está deixando o condomínio a Deus dará. E aí acontece um acidente, aí os pais vão querer dizer que o condomínio é o responsável. Isso é um absurdo, cara. Não, os pais são responsáveis pelos seus completamente. filhos. E isso, se nós podemos, até com o pessoal da Atlas veio aqui num programa anterior, e eu já tive muito casos até, infelizmente, de fatalidade, de criança no elevador. No elevador, perigoso. Perigosíssimo. E aí você acontece o acidente, o pai vem, a culpa é do condomínio. Peraí, é um veículo. Como assim é responsável? Não tem como e isso, o grande problema, né, Luciano, é que é muito mais fácil jogar para alguém a responsabilidade que você deveria ter tido. É mais fácil, né? O filho tá lá. Mas eu comprei apartamento no condomínio, é pra isso. Não, mas você é o pai. Morar num condomínio tem muita regra, mas ninguém quer olhar a regra. Você quer ver uma coisa? Condomínio, a gente coloca as regras hoje, você tem que praticamente colocar... O condomínio vira um lugar igual o trânsito, cheio de placa, sinalização no chão. Ninguém olha, cara. Eu tenho lá na piscina, a piscina a gente colocou uma placa de 1 por não sei quanto, 1 por 40, 2 por 40, a placa gigantesca. Não pode vidro, não pode bebida, não pode comida, não pode nada. E a pessoa, ela recebeu, ela não lê, ela não vai ler, mas tem um informativo lá. Ela entra na piscina como nada tá acontecendo, tá lá, pega a garrafa de vidro, os copinhos, põe lá. Aí o porteiro vai lá, desce lá. Eu não vi. Mano, o porteiro ainda foi educado. Dá uma olhadinha aqui, vem cá. Você não recebeu o regulamento? Mas tá escrito aqui. Olha o tamanho da placa que antes de você entrar tem na frente. E o pior, não tem essa na frente pra você, se você passar por lá e não ver, tem outra ali, ó. E tá do seu lado. Você teve... me desculpa, perdão. Então, por favor, se retira. Mas, cara,
É difícil Os isso. desafios são pessoas, né? Porque assim, sabe o que acontece? Tudo, né? Você, quando você quer empreender, a dificuldade é como você vai conseguir. O que você quer fazer? Porque assim, existe um nicho para você chegar. O Anderson fala aqui que a gente tem que ir Minha Casa Meu Inferno, ou a gente quer ir um patamar um pouquinho mais, ou um patamar um pouquinho a menos, mas praticamente se torna uma gama de tudo. Só que muda a parte financeira. Você entendeu? É tudo igual. Só muda a parte financeira. Então fica difícil de você educar as pessoas que são mal educadas. Não adianta. Eu tenho um caso no meu condomínio que a pessoa fala assim, esse condomínio não mudou nada, esse cara não faz nada, o condomínio estava com 180 mil negativo, o condomínio não tinha uma manutenção sendo feita, todas as manutenção foi feita, recuperou o caixa do condomínio, como não foi feito? Aí o cara, o condomínio está com 2 processos contra a construtora, porque a construtora sentou para conversar, junto com o advogado, prometeu as coisas e não cumpriu. Você entendeu? Então não tem como falar. É isso que o pessoal não entende. Às vezes o pessoal acha que o síndico contratou porque não sei o que lá, ou porque fez a cor, não. É que literalmente ele está tentando contratar uma coisa que ele não pode ficar refém disso. É isso aí. Então acaba não contratando. Por que você acha que tem um monte de coisa arcaica? Eu prefiro tirar hoje essa, que nem você falou, das boias normal, porque eu acho absurdo o valor que os caras cobram de uma boia. Eu tenho um cara que cobra 3 pau numa boia daquela. Você imagina colocar um sistema automatizado com solenoide, com nível, é totalmente diferente. Você vai olhar, você vai ter um comandinho, você vai olhar o nível da água, você vai controlar aquilo, e aí eu fico naquele negócio dependendo daquilo lá trabalhando. Você não precisa nem olhar, você vai ficar recebendo pelo teu celular. Sim. Quero receber todo dia, dia, de 15 em 15 dias. Aí você define, que nem você falou, você falou que nem agora, essa semana, eu tava conversando com o pessoal da empresa de portaria e limpeza. Por quê? Porque a gente tá tendo muito problema de roubo de luminária de emergência. É molecada. Luminária de emergência. E aí, o que acontece? Eu tô tendo que pedir pro Honda, ele fazia a Honda nas áreas comuns, agora o Honda tem que subir de elevador até o 20º andar e descer de escada. Porque não tem como... Aí eu falo assim, vamos colocar câmera. Deixa eu ver, câmeras nesse condomínio, são 3 torres de 20 andares, são 4 apartamentos do lado e 4 apartamentos do outro. São mais de 120 câmeras. Mas aí ele sobe pra ver se tá tudo ok. E desce pela escada de emergência. Pra ver se a luz emergente está lá ou então, alguém já roubou. Mas você vê que o pessoal se aproveita, você vê que a própria prefeitura de municípios aí se aproveita. Terreno lá abandonado, ou terreno que é da própria prefeitura, os caras deixam invadir para trazer. E eles deixam invadir. Que um caso clássico, e toda vez que tem grande volumes de chuva, Militão, é o Jardim Pantanal. Invadiram, eu até falo, me desculpem quem adquiriu no Jardim Pantanal, mas ao meu ver é o seguinte, é uma área que é restinga de rio. A prefeitura, a culpa é do governo, a prefeitura não deveria ter deixado invadir uma área que é restinga de rio, que é natural na chuva aquilo alagar. Sim. Passa-se os anos, hoje os moradores fazem piquete na avenida, queremos isso, queremos aquilo. Pô, mas você invadiu um negócio que não era nem pra estar ali. Mas a prefeitura é responsável, né? Então, vamos lá. Por que a prefeitura deixa invadir? É voto. Então, você já respondeu o que é isso. É isso. Mas não é só São Paulo, tá? Não, o país é o país inteiro nesse formato. O país inteiro nesse formato, porque infelizmente é voto. Condomínio, quando você coloca o conselho lá, é que você acha que é o cara que tá procurando melhoria. Não, ele fica procurando defeito e erro no síndico. Ou benefício. Ou benefício pra ele. Porque assim, Anderson, eu vi que você estacionou o carro em tal lugar. Ô Anderson, aí você quer ver o cara, você fala assim pro cara, o cara não tem, eu sempre falo, aquela empatia, não tem aquela coragem quando ele não entende as coisas, não importa qual a idade dele, não importa o cargo que ele seja, pra mim não importa isso. Se ele não sabe, ele tem que ser humilde o suficiente, sentar do lado do cara e falar assim, Anderson, literalmente me explica como funciona essa conta aqui. Não, aí o cara vai lá, o cara vai lá e fala assim, ô fulano,
Eu quero a pasta aí das contas aí, tá bom. Tá em tal lugar. Aí o cara lá, pra querer dar onde gostoso, pega a pasta errada e posta a pasta do ano, que nem síndico era a LTS. E eu falo muito pro pessoal, eu prefiro não ser político, eu prefiro falar a realidade para você. Exato. A realidade. Mas... Usando aí aqueles exemplos, mas o mais simples possível. Por quê? Porque eu não vou florear. Nós falamos muito isso. Eu falo assim, eu não vou enfeitar o pavão. É assim, a real é real. Você tá aumentando o condomínio porque a comunidade aqui não trata bem o próprio patrimônio. E nós falamos muito isso. E eu falo assim, quem é responsável de aumentar a cota condominal? É você, morador. Porque se você não cuida do seu patrimônio, eu vou ter que gastar 3 vezes mais para manter. E se eu tenho que gastar 3 vezes mais, quem vai pagar? Você. Agora, se você cuidar do seu patrimônio, educar o seu filho, eu vou ter uma redução na manutenção. Então, seu condomínio é barato. Agora, se você é porco e eu tenho que pagar 4 pessoas a mais para cuidar da sua porcaria que você faz, então você não pode reclamar. A gente entrevistou um cara, não sei se eu lembro, foi uma entrevista ou alguma coisa que eu assisti, que tem uma história que o cara conta o seguinte. Ele fala lá assim, ó, tem o Zé que tá trabalhando na empresa dele há 20 anos, há 10 anos. E aí, esse cara tá esperando uma promoção há muito tempo para subir de cargo. E aí ele trouxe um cara novo, viu o cara novo, apresentou o trabalho pro cara, o cara começou a trabalhar, fez esse cara de 10 anos a ensinar o cara, e aí, quando surgiu a promoção, quem ganhou foi o novo. E aí o cara de 10 anos ficou putaço e foi lá na sala do chefe e bateu na porta. Falou pra ele assim, poxa, chefe, eu tô aqui há mais de 10 anos e você deu o cargo pro cara? Aí falou pra ele assim, então vamos fazer o seguinte, vou te dar 20 reais aqui, vai lá na feira e compra morango. Aí ele foi lá, chegou lá na feira, não tinha morango, ele voltou. Aí ele pegou e voltou e falou assim, não tenho morango. Então tá bom. Agora eu vou te explicar o porquê que eu dei o cargo pro cara. Porque o cara não quer problema. O cara deu os mesmos 20 reais pro fulano que tem menos tempo que você. O cara chegou lá, falou assim, viu lá que não tinha morango e voltou aqui. Falou, chefe, não tem morango, mas tem banana, tem maçã, tem pera, tem uva. Se precisar, eu vou lá buscar. E, peguei o contato do cara e o cara falou que assim que chegar ele me liga para entregar o morango. Agora eu vou te explicar. Quem que é o melhor para ficar no cargo? O cara me resolveu um problema. E essa ideia de que porque tem mais tempo, não é quem resolve o problema. Geralmente, quando eu pego prédio novo de implantação, eu faço apontamento de tudo que está irregular. Uhum. Eu falo para o cliente, ó, essa piscina não tem skimmer, você vai ter problema com borda, tá? Vai ter problema com oleosidade na superfície da água, com foligem, você vai ter um problema. Se eu olho e vejo que não tem um botão de emergência, eu já falo, ó, já está fora da norma, porque eles estão entregando para vocês sem um botão de emergência, um botão de pânico, que tem que ter. Eu observo muito ralo anti-sucção. Se eu vejo que a piscina não tem, eu aponto também. Eu falo, ó, tem que instalar, tem que se adequar. E vou olhar lá na casa de bomba para ver se a bomba e o filtro tá bem dimensionado, se a filtração tá agindo bem, se está funcionando, porque às vezes você tem bomba e tem filtro, mas a filtração não vai funcionar bem, dependendo da ligação hidráulica que o cara que fez lá, o cara que instalou fez. Então eu faço essa observação e faço esse apontamento para o cliente. Aí ele conversa com a construtora para ver o que resolve. Mas eu já encontrei cada coisa por aí que eu já encontrei desde um filtro sem areia dentro para filtrar, que a construtora entregou. Aí é pior. Chamaram ainda lá para abrir o chamado, a construtora não foi resolver. E do skimmer que jogava, como que é aquele skimmer que tava lá, que ele teve que resolver? Tinha um ralo, não era só o skimmer, daí o cara me pôs um ralo em cima. Um ralo, em cima. Aí o pior, que o pessoal lava o entorno com limpa-pedra, que é ácido. Vai tudo para vai tudo para água. No empreendedorismo, eu já provei os dois lados, assim, né? Empreendedorismo que deu muito certo e empreendedorismo que deu muito errado. Sem medo de errar, cara. O financeiro tem que ser danado.
O financeiro tem que ser odiado. Ele tem que ser o cara que... Eu tenho a Cláudia Ribeiro, que é meu braço direito lá no Instituto. Meu irmão, o cliente fala assim, paga com 60 dias. Ela fala, não, você tá achando que é feira isso aqui? Você chega aqui, apalpa as frutas e vai embora? Não. Aí eu falo, Cláudia, mano, tá negociando com o cara. Ela fala, não, você faz o que você quiser. Mas na hora do pagamento aqui é pouca ideia. Porque se o financeiro fica com gracinha, então você, condômino que tá assistindo, que o teu financeiro, ou é o Anderson, ou qualquer outro, que é chato, que é encrenqueiro, que arruma treta, esse tá cuidando do teu dinheiro. Porque eu sou um cara que se botar eu pro dinheiro, o cara falou assim, irmão, deixa eu pagar o boleto mês que vem. Eu falo, da hora. Eu sou esse cara. Se tá com dificuldade, eu vai não, lá. Eu não sirvo pra estar no financeiro. Por isso que eu dou na mão de quem sabe fazer. Mas precisa ser, o financeiro, cara, o dinheiro não aceita desafio. Não, assim, eu falo isso direto. exatamente. A galera, se não tiver alguém que cuida com seriedade, o negócio, ele vai ladeira abaixo. Tem uma prerrogativa da NBR 16280, que foi renovada agora em 2020, que diz que o síndico ou alguém por ele indicado, por exemplo, nos condomínios que eu atuo, o síndico me indica, tem autorização para fazer vistoria na unidade durante a reforma, para saber se a unidade está reformando da forma correta Isso ou tem não. na convenção, isso é do Código Civil. Então, tem essa prerrogativa e norma, tem na convenção, tem no Código Civil. O morador, muitas vezes, ele confunda que pelo síndico ter esse poder de visitar e vistoriar a unidade, pô, tirou uma viga, tirou um pilar, removeu, quebrou, o que você está fazendo aí durante a reforma? Ele talvez ache que por esse motivo, como na reforma tem essa situação, ele pode Todo pensar, o resto ele pode. todo o resto o condomínio, o síndico pode fazer. Então, assim, eu lembro esse relatório, um relatório de vistoria de vistos construtivos, foi ali entre 70 e 80 unidades, e todas apresentando a mesma patologia, foi erro de execução, e os moradores desse condomínio especificamente não ganharam, não foram indenizados e tiveram seus apartamentos reformados pela construtora, Porque não tiveram coragem porque de entrar no eles processo. não quiseram desembolsar um valor, seja qual for. E a advogada também não orientou direito. Não foi o que orientou. E o advogado orientou, mas Eu assim, queria até trazer ela aqui. advogado não trabalha de graça, e ninguém trabalha, irmão, a gente tem conta pra pagar. Então, pô, vamos lá, 70 unidades, eu tenho certeza, o custo do processo não vai dar R$1.000 para cada um. As prefeituras, de maneira geral, elas têm planos de regularização por anistia. E é um ótimo período para as pessoas se aproveitarem e regularizar seus imóveis. Mas por que as pessoas não regularizam? Por conta de uma questão que o Anderson citou, o IPTU retroativo. Dependendo do município, do estado. Né? Então, todos vão cobrar. Por exemplo, no ABC São Bernardo cobra os últimos 5 anos. São Paulo já é 10. São Paulo é 10, eu não regularizo, eu não atuo muito em São Paulo em si. Quero entrar no mercado em São Paulo, mas tem algumas questões, enfim, acabo não conseguindo entrar tanto em São Paulo. Eu atuo mais na região do ABC, Guarulhos, Osasco, enfim. Mas São Bernardo, por exemplo, eles cobram retroativo de 5 anos. Mas é ruim que você vai desembolsar ali um dinheiro, 5, 10, 15 mil que você não pagou. Porque quando você regulariza, a parte do pressuposto que já tem um imóvel ali. Veja lá. O que consta é que você tem um imóvel na prefeitura, consta que você tem um terreno, um meio lote, 5 por 25 e tem 80 metros construídos. É isso que vem no seu IPTU. Quando você regulariza, saiu de 80, foi para 180. Então temos que declarar, isso é declaratório e de boa fé, né? Até porque como engenheiro a gente tem que emitir um RT para isso, uma anotação de responsabilidade técnica, e dizemos, olha, esse imóvel foi construído, por exemplo, a última lei falou, olha, você pode regularizar imóveis que estavam construídos até 2020. Então, foi em 2024, então naquele período de 2020 a 2024 você não pagou IPTU nessa área. Então a prefeitura vai te cobrar esse período retroativo para que seja adequado isso. Uma outra coisa que é bacana também é a parte de conforto, né? Que nem a gente vende para o hospital. Por exemplo, você vai lá fazer uma operação simples. Beleza, você pode levantar, sei lá, acender uma luz, tá normal, você só vai fazer uma operação simples. Só que tem uma pessoa que tá acamada e não consegue. Então o que a gente fez lá no hospital? Tudo controle de voz. Então você chama a Alexa, acende a luz, levanta a persiana, liga a televisão no canal que ele quiser. O ar-condicionado, aumenta a televisão. Então o cara tem isso. E fora isso, a gente conseguiu até fazer a parte da cama. Por exemplo,
o cara é broncoaspirado, ele não pode nem baixar aquele encosto da cama. A gente já coloca o sensor lá, se ele baixar, a gente já manda um comunicado para a central da enfermagem, vai lá que eles mexeram. Então, parece Tem simples, todo. Mas é bem parece que é só complexo. parte de conforto simples, mas você pode usar para outras coisas. Na verdade, são vários sistemas, tipo, não é um sistema só. São vários sistemas que têm necessidade de serem integrados entre si, mas não acredito que não seja da forma adequada, né? Porque assim, você tem um sistema que é comercial, que é o de pagamento, que é um sistema que vai integrar ali com a maquininha de cartão, né? Que vai ter por trás rodando ali algo para sistema de pagamento. Você tem a câmera, que já é um outro tipo de sistema, né? Que seria mais voltado para sistema de segurança. E você tem também essas travas que aí seriam liberadas ou não. Não, né? Que nem lá no meu, a geladeira para bebida é por facial. O meu também. Você tem que cadastrar, Então, se você for menor de idade, você já não pega. Então teria já é que um controle de acesso. É um controle de acesso. Ou seja, são vários sistemas ali numa solução do mercadinho, né? Que aí o desenho daquilo ele tem que ser muito bem feito para que, de fato, você mapeie todo o processo que vai acontecer desde o cara chegar na frente da máquina de vendas, né? E pagar até ele retirar, né? Então, por exemplo, aí, pegando o gancho de hospital, né? Tem algumas máquinas que fazem armazenamento de medicações. Então você tem gavetas ali, né, para determinadas medicações. Então o cara tem que saber onde é que tá ali e pegar no local correto. É mais ou menos a mesma situação, né? Então ele tem todas as portas de gavetas automatizadas, né? E ele vai para aquela... eu quero o remédio XPTO. Então ele vai para a porta que tem aquele remédio e tem um inventário, né? Mas aí também o cara... ele precisa também ter o inventário e tirar um só. Sim. Se ele tira 2, gera um problema. Tira 2 e registra um só, gera um problema. Então no final ele vai apresentar que houve desvio. Isso. No final, depois inventariando de novo, falar, poxa, a gente tirou 4 e aqui eu tinha 5 antes. Cadê o 1 que deveria estar na desvio gaveta? de 1. Aí, mas isso já passou também, né? O ideal seria que se tivesse o controle automático ali, tipo, passando uma tag ali mesmo, um código de barra, que a gente soubesse que de fato entraram 5 e depois saíram 4. Eu assisto muito um programa lá que eles falam muito de empreendedorismo. Chega no final, os caras com 50 anos, os caras têm 30 milhões, 40 milhões, os caras querem investir e querem continuar trabalhando. Sim. Pra você ter uma ideia. Sim. Você vê lá que os caras compram a ilha pra montar um resort, cara. E as grandes empresas, elas perceberam, né? A automatização vem muito forte no Brasil até por causa disso, porque mão de obra vai ficar escassa. Porque quem tem hoje quem parte hoje para tentar se aperfeiçoar, estudar, ele acaba querendo empreender de alguma forma, né? Aí você tem a mão de obra que é não qualificada, que está aumentando muito o valor, porque você compete com Bolsa Família, então fica injusto, né? Eu vou ganhar a mesma coisa não trabalhando, por que eu vou trabalhar? Então né? Aí fica aquela coisa. Esse é o problema, cultura. Exato. Eu vou trazer um exemplo agora lá para construção. A gente tem duas formas. Eu já trabalhei, estou com dois prédios em andamento hoje. Um prédio eu empreitei, então contratei empreiteiro. E outro prédio eu tinha funcionário CLT registrado. O funcionário CLT registrado, ele tem o piso salarial, ganha o piso salarial. Mas assim, o cara não produz. O pedreiro que trabalha no CLT, ele tem lá, acho que é 2,5 salário, piso salarial. Aí tem os descontos e tal, ele deve tirar uns 2 contos livres aí por mês, e o fixo dele é 2,5 do pedreiro. Agora, o pedreiro que trabalha na produção, que eu também contrato pedreiro na produção, o cara tira 10 pau no mês. Fácil, fácil. Teve uma vez o cara me passou um preço pra fazer um serviço, colocar subparede, né? Eu fiz a conta, falei, mano, você tá brincando que o cara vai tirar 15 conto em 15 dias? O cara vai tirar 15 pau em 15 dias, velho. Eu fiz a conta. Cara, mas... E tirou. O preço de mercado é aquele, então o mercado paga. Só que é um problema. Eu acabei contratando o cara daquele jeito, porque o mercado funciona assim. Aí se eu não registrei o cara não tem empresa, mas é assim que funciona, não adianta. Mas foi uma empreita assim de 15 dias, vai. Foi lá, tanto,
E os caras fazem assim, toda construtora funciona desse jeito. Paga na empreita, tá? É tantos reais o metro quadrado da alvenaria. Paguei e entregou. Meu, o cara tira 15 pau, pedreiro. Cara bom, com o mercado. Então, a CLT ela é legal para proteger o funcionário, mas ela tira a possibilidade de você fazer isso. Entendeu? E tira a possibilidade de desenvolver de fato. Geralmente, quando eu pego prédio novo de implantação, eu faço apontamento de tudo que está irregular. Eu falo para o cliente, ó, essa piscina não tem skimmer, você vai ter problema com borda, tá? Vai ter problema com oleosidade na superfície da água, com foligem, você vai ter um problema. Se eu olho e vejo que não tem um botão de emergência, eu já falo, ó, já está fora da norma, porque eles estão entregando para vocês sem um botão de emergência, um botão de pânico, que tem que ter. Eu observo muito ralo anti-sucção. Se eu vejo que a piscina não tem, eu aponto também. Eu falo, ó, tem que instalar, tem que se adequar. E vou olhar lá na casa de bomba para ver se a bomba e o filtro tá bem dimensionado, se a filtração tá agindo bem, se está funcionando, porque às vezes você tem bomba e tem filtro, mas a filtração não vai funcionar bem, dependendo da ligação hidráulica que o cara que fez lá, o cara que instalou fez. Então eu faço essa observação e faço esse apontamento para o cliente. Aí ele conversa com a construtora para ver o que resolve. Mas eu já encontrei cada coisa por aí que eu já encontrei, desde um filtro sem areia dentro para filtrar, que a construtora entregou. Aí é pior. Chamar ainda lá para abrir o chamado, a construtora não foi resolver. E do skimmer que jogava, como que é aquele skimmer que tava lá, que ele teve que resolver? Tinha um ralo, não era só o skimmer, daí o cara me pôs um ralo em cima. Um ralo, em cima. Aí o pior, que o pessoal lava o entorno com limpa-pedra, que é ácido. Vai tudo pra água. E vai tudo pra água. Eu vejo que a rota de fuga é o seguinte: é aquelas plaquinhas com a seta verde, ou eles colocam umas setinhas agora na lateral da escada. Né? Nem todas têm. Exato. E aí, isso também tem manutenção. Eu preciso saber se o fotoluminescente está funcionando. E se a iluminação caiu por causa de um incêndio que começou na rede elétrica, que é o que costuma acontecer, caiu a alimentação, não está acendendo mais nada. O fotoluminescente tem que funcionar para eu poder enxergar ali onde eu estou descendo. Se aquela é a rota de fuga. Iluminação de emergência, isso aí tem de manutenção também. Será que todas elas estão funcionando? É feito teste nisso periodicamente? Iluminação de emergência eu tenho 48 horas para regularizar por norma. Se a empresa fez uma verificação e identificou falha, ela passa a responsabilidade, ó, tem isso, aconteceu isso, está com problema. Então, a partir do momento que eu passei a responsabilidade, o gestor, ele tem 48 horas para regularizar. Porque é um item de extrema segurança. Isso tem que ser feito mais rápido do que o alarme de incêndio. Porque se acabar a iluminação, como é que o pessoal vai descer? Num caso de incêndio, por exemplo, como é que eu enxergo esse cara para descer? Então, são questões do condomínio como um todo que muitas vezes você precisa abraçar para dar conta. E aí você tem que dimensionar, tem que compatibilizar. Isso aqui eu vou ter que mexer primeiro, isso depois. Todos os podcasts, e eu vejo alguns vídeos aí, literalmente entra nesses detalhes. Reforma, é muito bate-papo falando de reformas, regras, né? Falando de animais e criança. Mano, são os maiores comentários de todas as informações que a gente tem no mundo condominial. Sim. Né? Porque literalmente são coisas que o síndico... Vou falar criança e cachorro. O síndico ele não quer se dispor nesse sentido, porque, criança, poxa, você chega no mês de férias. O cara vai fazer... uma coisa que a gente fala, a gente vai fazer um evento para criançada. Quer tentar lá não onerar, né, as contas fiscais do condomínio, mas, galera, não tem jeito. Isso aí tem que ser uma aprovação por todos, porque quando a pessoa vai no condomínio, ela vê lá a quantidade de morador, ela não quer perder dinheiro. Sim. Ela quer entrar lá e ganhar dinheiro. Como todo mundo, eu vejo que uma maioria, assim, existe sim aqueles casos que o cara fala assim, não, eu faço o evento aí, cobro uma taxa, né, para poder ajudar, e depois vamos fazer um negócio fechado para mim estar no condomínio. Legal, né? Só que os moradores precisam participar disso, porque senão, constantemente chega final do ano, a gente não consegue fazer um evento, né? Ou chega no final do ano, vai chegando perto das férias, faz um rateio, destina esse valor e joga lá para fazer evento, porque literalmente
nem tudo pode sair do caixa do condomínio, porque o caixa do condomínio ele não tem lucro, não o cara trabalha ali no o condomínio é uma empresa que não dá lucro. Não, o condomínio, quando ele está numa situação que a gente está citando aqui gravíssima, até as empresas que são contratadas, ela entra num período de dificuldade também. Por quê? Porque ela não quer perder o condomínio, ela quer tentar ajudar, porque ela colocou o preço dela literalmente, porque a informação vem da gestão, né? Sim. Né? Então, se a gestão não passar a informação qual é real a situação, ela vai cobrar o preço dela. Ela tem um preço, ela tem impostos, ela tem funcionário a pagar, ela tem material, ela tem um monte de coisa. Então, ela tem um preço ali a se pagar. A gente sabe que existe algumas empresas que elevam acima do valor que é de mercado, né? Muito acima do valor de mercado. Aí é questão da administração falar assim, para mim não serve, né? O que eu vou fazer no condomínio para mim não serve. Então, o que acontece? O síndico, literalmente, é o único cara que a gente sabe que ele não vai ter aquela condição de investir, de ajudar o condomínio. Então, mas também entra nesse prazo, né? Tenta colocar o condomínio em dia e tenta falar assim, não, pessoal, vamos lá, tem um erro de gestão, eu vou ajudar vocês. Eu sei que isso não paga nem as minhas custas de estar aqui, mas pelo menos mostra que tem engajamento de estar ali para poder ajudar. Tá sofrendo ali junto com os moradores. Não é simplesmente um contrato. Não. No caso do neto que entrou no condomínio da avó, né? Que ele tinha até, acho que leitura facial, e pegou um veículo lá, com aquelas vagas encavaladas, né? Tem que deixar a chave dentro pro motorista. E saiu para andar com o carro de madrugada, só que ele foi abordado, acabou correndo da polícia, bateu o carro, né? Aí foi descobrir que era menor de idade, né? Teve acesso ao condomínio, que quem morava lá era a avó, sabia que os veículos no estacionamento ficavam com a chave dentro, justamente para poder manobrar o veículo para tirar o outro. E aí? E a questão maior, que é isso que nós estamos batendo muito e nós vamos continuar batendo. O condomínio gasta uma fortuna pagando um seguro, estou coberto, minha apólice cobre até 100 milhões de reais de prejuízo. Só que só vai conseguir chamar esse seguro se eu tiver todas as manutenções, certificações, laudos em dia. Aí, eu tenho prédios que aqui a apólice, o custo dela é 40 mil reais por ano. Você imagina rasgar 40 mil reais por ano porque uma economia porca que eu não vou fazer um retrofit. Eu tive problema num prédio de implantação há 7 anos atrás, Luciano, que deu problema na fachada. Só que eu tinha todos os laudos. O seguro pagou 1 milhão de reais para fazer a manutenção, porque eu estava coberto, todas as minhas certificações, os prazos, a construtora também nos ajudou. E por quê? Porque houve um incêndio num apartamento, e era sacada gourmet, e esse incêndio, não se sabe como, de novo, foi porque foi instalado um aquecedor a gás, sim, uma churrasqueira, né? Só que o seguro do condomínio, porque 4 apartamentos, isso no último andar, deu a fachada a perda, mas teve mais problema aí por causa da temperatura, caiu, era pastilhas maiores, né? Era novo, e essas pastilhas teve aí uma boa parte da fronte do condomínio, teve que refazer, e o seguro pagou. Por quê? Porque tudo estava laudado, tudo estava em dia. E isso é a diferença. Uma piscina de uso coletivo, ela tem que ter acessibilidade para pessoas, imagino, às vezes é temporário até, se quebrou uma perna, ou está com um problema numa perna. Mas tem que ter acessibilidade. E depois temos que ver que tipo de acessibilidade. Porque eu chego, por exemplo, ainda agora recentemente eu estava fazendo fiz uma consultoria, né? Fiz o levantamento todo, e as escadas eu chegava, cara, o risco desta escada causar um acidente é elevadíssimo. Nossa, ela vai sair, vai quebrar a pessoa, vai machucá-la, pode a cortar, porque tenho aquelas peças plásticas quebrando, elas podem cortar a pessoa. Vocês têm que ter noção de que as coisas não se fazem dessa forma. Não. Eu cheguei a um hotel no Rio de Janeiro, também. Um hotel,
5 estrelas, não é 2 ou 3, 5 estrelas. Não é? Eu, quando entrei dentro da casa de máquinas, na verdade eu não cheguei a entrar, eu olhei e vi, eu disse à pessoa que estava comigo, disse, você que está com bota de trabalho, vai lá embaixo, desliga, que eu estava com o sapato normal, desligue e para eu poder entrar. Tinha 10 centímetros de água. Nossa. Tinha uma tábua com a tomada da aspiração, com a tomadinha elétrica para alimentar. Eu disse, isto é pedir. Eu sempre digo, o brasileiro acredita realmente que Deus é brasileiro. Porque ele faz Porque ele convictamente acredita, porque assim, ele faz tanta coisa errada que acredita que vai dar certo. Zelador não é para fazer tudo dentro do condomínio, tá? A gente pega condomínio aí que o cara era zelador, se gaba porque fazia aquilo, e agora nós estamos pegando as cagadas. E cadê? Nota fiscal, garantia do serviço que foi realizado, como foi feito, porque existe um padrão. Obra civil, existe um padrão. Tem norma. Não tem esse negócio do cara lá, eu sei fazer massa, sei assentar bloco. Não, tem um padrão para seguir. Né? Aí o cara vai lá, faz merda, só que ele se gaba com a merda que ele fez. Mas na hora que o negócio, o fumo entra, ele sai de fininho, ele não quer falar. Então, pessoal, zelador, se ele for fazer alguma coisa que você vai pagar para ele, primeiro que ele é zelador. Se ele for fazer fora do horário, emite nota. Se o condomínio, se os moradores, para eles tudo bem, tudo certo, fora de horário e manda ele emitir nota. Sim. Por quê? Porque vocês vão ter aonde cobrar, emitir nota e RT, dependendo do trabalho. Porque depois não adianta. Eu tenho o zelador aí pendurado no andame sem NR35, o cara em cima do telhado, sem a linha de vida lá, sem passar. Um pendurado. A gente também tem vídeo aí que a gente vai passar aí. Agora que nós já só pra vocês lembrar, pendurado na escada e assim vai. Aí, poxa, acontece alguma coisa, o condomínio é responsável. A gente tá constantemente falando isso pra vocês. E a questão maior, que é isso que nós estamos batendo muito e nós vamos continuar batendo. O condomínio gasta uma fortuna pagando um seguro. Estou coberto, minha apólice cobre até 100 milhões de reais de prejuízo. Só que só vai conseguir chamar esse seguro se eu tiver todas as manutenções, certificações, laudos em dia. Aí, eu tenho prédios que aqui, a apólice, o custo dela é 40 mil reais por ano. Você imagina rasgar 40 mil reais por ano, porque uma economia porca que eu não vou fazer um retrofit. Eu tive problema num prédio de implantação há 7 anos atrás, Luciano, que deu problema na fachada. Só que eu tinha todos os laudos. O seguro pagou 1 milhão de reais para fazer a manutenção, porque eu estava coberto. Todas as minhas certificações, os prazos, a construtora também nos ajudou. E por quê? Porque houve um incêndio num apartamento e era sacada gourmet, e esse incêndio não se sabe como. De novo, foi porque foi instalado um aquecedor a gás, sim, uma churrasqueira, né? Só que o seguro do condomínio, porque 4 apartamentos, isso no último andar, deu a fachada perda, mas teve mais problema aí por causa da temperatura, caiu, era pastilhas maiores, né, era novo, e essas pastilhas teve aí uma boa parte da fronte do condomínio, teve que refazer, e o seguro pagou. Por quê? Porque tudo estava laudado, tudo estava em dia. E isso é a diferença. Se culturalmente o país diferente dos outros países que tem muita a visão, e o oriental faz muita essa questão, né, dos 3 S's, a preventiva. O Brasil não, ele não aposta na preventiva. Não aposta. Ele fica só na corretiva. E nos condomínios, fala, Luciano, isso é muito ruim. Nós assumimos os condomínios e temos que nós chegamos e tem
tudo a fazer. Um condomínio de 6 anos que nunca fez as preventivas, só corretiva. É. Aí você tem que explicar para as pessoas o quão isso é ruim para o condomínio, o custo. E no resto de tudo é a mesma coisa. Ele não aposta na preventiva, né? E infelizmente é isso. Na Europa é diferente. Nós, na Europa, em qualquer país da Europa, para você, mesmo a nível residencial, já nem vamos falar de condomínio, isso nem fora de questão, não é? A nível residencial, você não tem o hábito da sua casa, não é? Lá tem um outro nome, lá se chama certificado de habitabilidade. Não tem. Não pode ligar, não consegue acionar a energia elétrica definitiva, a água, nada em definitivo, enquanto não estiver tudo de acordo. Por exemplo, e a piscina entra. Em Portugal, por exemplo, em outros países tem outro nome, mas em Portugal chama-se Certiel. A Certiel é uma empresa que só faz isso. Só certifica casas se elas estão ou não estão de acordo com a norma. Então ele entra, ele vai diretamente a todos os itens da casa e vai à piscina também. Os equipamentos não estão de acordo? Não vai dar. Não, está muito próximo da piscina. A casa de máquinas não pode estar próximo da piscina. Tem equipamentos ligados a 220, então não vai estar de acordo. Afasta. E muitas vezes são obras gigantes que têm que ser feitas porque houve um problema. Agora não. Ao final de uns anos, porque inicialmente, lá em 94, as coisas ainda foram passando com a piscina, mas a partir ali dos anos 2000, as coisas começaram a apertar e a própria Certiel, essa certificadora, ela própria se capacitou e começou a cobrar. E as coisas mudaram muito. Por isso eu digo, tudo depende de quem fiscaliza. Não é só a norma. É importante ter a norma? É. Sim. Mas é importante fiscalizar e nós não temos entidades que fiscalizem. E depois vocês, quando chegam à vossa casa, compraram, ou chegam os síndicos, assume e vê, não é, o que lá está. E o que lá está normalmente é terrível. As pessoas deixam ficar encantadas, né? Por um papo, um sorriso. Tanto que as pessoas falam que a LTS nós somos meio seco, duro. A questão não é essa, a questão é que nós nos preocupamos e temos a visão daqui 1 ano, 2. Essa é a questão. Ser imediatista, ser o cara bonzinho que te dá o tapinha nas costas, tomem cuidado. Prefiram ter pessoas que sejam eficientes e que estão preocupados com o seu patrimônio. Não a questão do cara sorrir, ser o boa praça, que é o que tem muito no mercado. Só para você entender, o Anderson foi meu gerente de carteira, eu sou síndico também, hoje síndico profissional, sou síndico do meu condomínio e síndico de outros, né? E a gente passou por uma situação que lá no começo, quando a gente começou o programa, você falou que o CREA solicita aquela documentação das empresas que estão trabalhando lá. Isso. A gente não foi meio que uma denúncia, foi alguém que foi no CREA e falou assim, eu queria saber como que está o andamento do meu condomínio, porque eu acho que lá não tem empresa. E aí eu recebi um comunicado com um monte de informação. Aí eu mandei pro Anderson, e aí? Ele falou, cara, eu nunca vi isso que o CREA mandou. Aí eu mandei pro engenheiro e falei, Luciano, eles estão pedindo para você os dados de todas as empresas que estão aí, para ver se eles estão cadastrados, para ver se eles estão se estão em dia com a documentação, se eles emitem certinho laudo, se eles fazem a documentação certinho. Por quê? Porque por conta do que a gente já tem aí acontecido em São Paulo. Então tem muita empresa picareta trabalhando sem estar registrado. Mas o que é legal hoje, e aí eu já posso dar essa vantagem para vocês aqui, essa notícia em primeira mão. Isso é ótimo. Que as bombas trituradoras, elas estão vindo para o mercado, elas foram altamente testadas. Então, antigamente você tinha as bombas com passagem sólido, tá? De 20 a 50 milímetros até 100 milímetros. Agora você tem com passagem de sólido e com trituradora. Mas é uma trituradora de qualidade, porque as primeiras que quando começou, acho que uns 10, 12 anos atrás, eu falava que era uma faquinha de pão. Também não cortava nada. Agora não, agora tem uma parte trituradora com um custo, mas muito baixo. Um quinto do preço que era. Pô, isso é legal. Uma bomba que era 10 mil, hoje tá bom R$2.000. Tá? E atende realmente. Pronto, acabou o problema. Isso daí. Isso são grandes vantagens. Eu acho que das bombas, o principal que saiu foram as bombas de drenagem e a linha de pressurização. Então você vai conseguir tomar aquele banho de hotel todo santo dia. E um detalhe, o Brasil é um país praticamente líder nessa parte de pressurização, principalmente São Paulo.
tá à frente dos Estados Unidos. Nossa. Esse é um dado que ninguém sabia. É aquela tal história. Na América Latina, a pressão que chega, você estava até falando disso, né? Da Sabesp, tudo realmente a pressão é baixa. 1 quilo, 1,5 kg. Tá? Lá fora é. Mas a parte de bombeamento, como está sendo construída aqui, dimensionada pelos engenheiros, mais um ponto positivo para o Brasil. Tá indo super bem. A gente tem a gente pega condomínios aí, obras, a gente pede, principalmente que a gente analisa todos os projetos para verificar literalmente se está correto. E a gente tem obras aí que o pessoal coloca, vamos supor, a gente tem que a gente não pode citar, não precisa citar o nome do condomínio, mas só para você entender, a gente tem um condomínio que a gente pegou que reservatório é reserva. A gente fala de reservatório é reserva. E eles colocaram o reservatório como principal. Então as bombas que tem, são duas, estão trabalhando constantemente. Tem um problema de sobrecarga, tem um problema da bomba trabalhar direto, às vezes para tem que mandar arrumar. E essas bombas, literalmente, elas vão trabalhar diretamente, mas para não uma quantidade de vazão de água que está sendo feita. Elas são bombas para ter o reservatório, elas trabalharem da seguinte forma, enchendo as caixas principais. Sim. E as caixas principais trabalhar. A gente sempre falou isso. E aí agora, uma, né? Você está usando plural, é uma única. E aí agora o condomínio está tendo, isso é erro de projeto. Ao meu ver, é erro de projeto total. E agora o condomínio está tendo que fazer projeto para poder o cara ter água. Mas é exatamente isso que acontece. Uma hora sem água, o condomínio inteiro fica sem. Uma hora sem a bomba, o condomínio não tem água. Isso. Algumas características, talvez sim. Outras, não. Por exemplo, a questão da porta pantográfica, né? Que é uma porta que traz, né? Ela não tem o mesmo nível de segurança das portas mais novas, né? Não dá, né? Não tem como a gente manter esse mesmo nível de segurança. Embora tenha todo um charme, né? Agora, por exemplo, é possível dentro da cabina a gente trabalhar com um material que remeta elevadores mais antigos, né? Um teto, um acabamento, alguma coisa assim, para a gente harmonizar com o hall. Isso dá para fazer um revestimento. Exato, isso é possível. Nós sempre falamos, eu aponto muito de implantar facilities nos condomínios, porque isso reverte beneficamente ao valor do imóvel. Pô, quando você vende o seu imóvel, coloca ele à venda e você coloca que o condomínio tem os facilities, vai colocando item a item, agora está muito em voga, né, a moda da fazenda solar, né? Tem aí o pessoal que está colocando isso, está tendo um bom custo-benefício, aceitação, vende torres inteiras em lançamento em questão de 3, 4 dias. Eu acho que esse posicionamento de vocês de colocar essas inovações é muito saudável isso. Eu sempre falo aqui pro Anderson que não existe pedricista, existe pedreiro e existe eletricista. É isso. Quando o cara é os dois, é porque literalmente o cara é diferenciado. Nós falamos, quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Não faz. A gente tá acompanhando um cara aí, eu não posso nem citar o nome dele porque ele tá bombando no mercado. Ele pegou um condomínio de luxo de alto padrão, ele fez uma casa, ele tá fazendo todas. Porque o cara sabe trabalhar. E na hora de fazer, o cara fala, você faz elétrico? Não faço elétrico. Meu negócio é alvenaria. Eu deixo a sua casa nos trincos, mas você tem que contratar um engenheiro ou um eletricista para fazer isso. Eu tive um problema no condomínio da gente, que mesmo tendo a VCB, mas o sistema todo funcionando, vazou gás, a moradora desligou, achou que desligou o fogão e foi dormir. Ela, a família. E aí os moradores começaram a ligar pra gente e falar assim, estamos sentindo um cheiro de gás aqui muito forte e não tem como. O que eu fiz? Liguei pra Comgás, que é a única empresa técnica que tem aquele aparelhinho. A hora que ela chegou lá, ela passou na porta e falou aqui. Filho, se o morador não abrisse a porta 2 horas da manhã, nós arrombava. Porque o que aconteceu? Risco iminente. A hora que nós entramos dentro do apartamento, janelas todas fechadas, e tava um calor, porque aquele dia tava calor, eles já estavam abafados. Ela tirou o filho dela do quarto dele, porque ele tava tossindo muito pra dormir com eles, e ia morrer os 3 juntos. O grande problema do mercado
é a história que eu até falo muito, né? Nós já falamos diversas vezes isso. A economia porca. Aí o síndico, ele fala, né, Luciano? Eu sou um excelente síndico, olha quanto tenho de dinheiro no meu caixa. Aí você fala assim, eu economizei. Mas daí você fala assim, mas amigo, agora você tem que fazer... A gente foi chamado pra... E falta dinheiro, não tem nem dinheiro para pagar tudo. A gente foi chamado para um condomínio na Zona Sul que eles têm caixa, na verdade eles tinham, agora não tem eles tinham dinheiro no caixa, e aí falou, não, o caixa tá azul, tudo, e aí a gente olhando, ele falou assim, aí eu falei pra ele assim, Anderson, você não tem dinheiro. Aí falou, por que não? Eu falei, porque você não fez nenhuma manutenção. Você não tem dinheiro. Vai escutar. Olha o seu jardim, provavelmente você deve ter problema com bomba, você deve ter problema com... As obrigações. As obrigações. Acho que a gente sabe que as decisões são tomadas pelo síndico. Mas quando ele divide essa responsabilidade com o corpo diretivo, a chance de haver um erro ou um imprevisto, ele diminui, né? Todos estando cientes do que vai ser contratado, qual vai ser o escopo da prestação do serviço. Sim. Então, isso é muito importante. E, às vezes, o síndico não tem a visão de quem está morando lá e vivenciando, né? Ainda mais hoje com síndicos profissionais, que a gente, né, é o que mais está acontecendo hoje, né? A contratação de síndico profissional. Se é um síndico morador, ele já sabe a dor do condomínio, ele já vai buscar o que melhor se adequa. Então, o síndico precisa ouvir o seu corpo diretivo, o seu conselho, e vice-versa, o conselho e os moradores em geral que querem participar. Tem muita gente ativa hoje em dia, né? Tem outros condomínios, o pessoal não gosta de participar muito, aí vai muito do perfil. Hoje, por causa vamos dizer que nós ficamos aí um bom período todo mundo fechado, mudou-se os modelos, né? Sim. Então, o Brasil estava acostumado com aquele modelo onde o endereço que estava no CNPJ é o endereço comercial. Hoje, não. Hoje, eu vou dizer da própria LTS, nós temos o modelo americano. Então, nós temos aí as equipes, temos os hubs de atendimento, o endereço, por exemplo, que está nosso lá, o endereço fiscal, onde é a empresa contratada que faz a contabilidade e a auditoria para nós, e nós temos a central de atendimentos. Aí, por que nós escolhemos esse modelo? Flexibilidade, então eu consigo ter vários pontos de atendimento, todos agendados, e pela própria nossa demanda, né, Luciano, por causa dos condomínios, nós temos que ter agilidade, pessoas em campo, então nós mesclamos. E muita gente ainda está preso, né? Com a ideia lá atrás de 50 anos, aonde o cara tem que ter... E outra, né? Eu sempre falo, condomínio, o atendimento é local. Não é num escritório. Eu não sou mercado, né? Mesmo. É ali. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou, então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece.
sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete. Mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem. E a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa. Já fui o que sai, o que pega, o que sobe, o que bebe. E a saudade não envelhece.